Ô, HG, nós pensamos diferente, né? Quanto à situação do Bruno Rodrigues de ontem. Eu tenho, pra mim, eu respeito muito a ciência, né? O que a fisiologia fala, e até por isso falo que não dá pra comparar a decisão que teve o Pepa com a que teve o Kudê, porque uma coisa é você tirar um cara que tem um edema ou tentar preservar, do que o outro que é pra fazer um rodízio. Mas, na minha opinião, se o Bruno Rodrigues tem realmente um risco de lesão sério, eu nem colocaria em campo ontem. E se fosse colocar, se não tiver um risco muito sério, eu colocaria no início. Por quê? Mas o Grêmio estaria mais descansado no início. Beleza. Se eu sou o Pepe, eu tenho 90 minutos para ganhar do Grêmio. Se eu coloco o Bruno Rodrigues só nos últimos 45, eu limito isso. Faço uma comparação quanto ao Renato Augusto, que viveu uma situação semelhante lá no Corinthians, começou jogando, foi peça fundamental para o Corinthians construir a vitória em cima do Atlético, quando cansou, quando sentiu, saiu do jogo. Mas você pensa diferente de mim. Não, basicamente temos o mesmo raciocínio. Só que o que eu penso, eu acredito na fisiologia, claro, acredito piamente na ciência, acredito no Bruno Rodrigues, que disse a questão do edema. Também penso como você, que se há algum risco muito grande, ele não deve nem ir para o banco. E também concordo com você que se ele está apto a entrar no segundo tempo, onde a marcação, onde o adversário está ganhando o jogo, a marcação está encaixada, a marcação do adversário está encaixada, o adversário já entendeu o que o Cruzeiro quer, já está muito bem definido o que deve fazer em campo, defensivamente, porque estava só esperando o bote para tentar fazer um segundo, né? O nível de estresse do segundo tempo é maior, a ansiedade é maior, a confiança é menor, e aí você pega um jogador seu que está com edema e põe lá e fala, vai lá resolver o problema. Você não precisa fazer um gol, não, agora precisa fazer 2. É isso aí, Léo. A conta não fecha, não entra na minha cabeça. A ideia do Luxemburgo de usar lá o Renato Augusto, eu acho que foi correta. Usa no início do jogo, tenta fazer um gol, porque se o Bruno Rodrigues, que é o melhor, nós estamos falando do melhor jogador de frente do Cruzeiro. Se ele está desde o início, onde a marcação do Grêmio ainda... mas o Grêmio está descansado, mas a marcação ainda não está encaixada, o adversário ainda não fez um gol. E se o Cruzeiro faz? Iria armar um problema muito grande na cabeça do Renato, porque esse Grêmio ia ter que sair. Entendeu? Então assim, mas se não tivesse tomado o gol, tudo bem, mas tomou o gol, aí você coloca o jogador que é o seu principal jogador com edema para fazer 2, cara. Sabe uma frase que o Simões tem usado muito, viu, Rubens, HG e ouvintes? Simões tem colocado, e treinadores também, e ela é correta, ela é inteligente, que o gol mais difícil do jogo é o primeiro, porque ele muda todas as alternativas. Se o gol mais difícil é o primeiro, se você pode contar com o seu principal jogador durante um tempo, você precisa dele para fazer esse primeiro gol, né? Eu acho que o Pepa bobeou nessa. Se o Bruno Rodrigues tinha alguma condição de jogo, eu colocaria o Bruno desde o início. Sabe por quê? Se o Bruno tá se sentindo bem, cara, Cruzeiro tá lá, nos primeiros 45, Bruno, e aí? Não, eu dou conta, eu tô bem, tá doendo não. Volta pro segundo, o Renato Augusto fez isso, cara. Então, o Pepa que a gente elogia tanto, e que o trabalho é de muitos elogios realmente, mas ontem teve essa do Bruno, e importante traçar um paralelo. Porque muito torcedor vira e fala assim, mas vocês estão tratando a desclassificação do Cruzeiro diferente da do Atlético. Nós vamos comparar o que é esperado de um time no ano e do outro? Não. Nós vamos comparar que o principal jogador do Cruzeiro foi para o sacrifício com o edema e o principal jogador do Atlético disse que ele aguentava jogar os 90? Está gravado aqui, está no canal do YouTube da Itatiaia, no dia posterior ao sorteio da Copa do Brasil, você me disse, quem pegou o pior adversário, eu disse a você, o Cruzeiro para mim pegou o pior adversário. Porque o Grêmio é copeiro, porque o Grêmio é um time que, mesmo sendo um time pesado, é um time que está acostumado a esse tipo de decisão, Léo. Então, para mim, o Cruzeiro pegou o pior adversário, o adversário mais difícil. Respeito quem pensa o contrário, mas foi o que eu te disse aqui no dia posterior ao sorteio, sabe? Então, não entra na minha cabeça. E outra coisa, o elenco é curto? O elenco do Pepa é curto, sim, o dele é. E com qualidade limitada. Eu só não aceito o argumento de que não foi melhor para o Cruzeiro. O Cruzeiro já imaginou que poderia. Não pode imaginar, Léo. Não pode. Porque a partir do momento que o Cruzeiro sente-se confortável em ficar só no brasileiro, então desiste das outras.
O que foi? Não, e a grana é muito boa. Não tem desculpa. E o que os não caras correram, lutaram, batalharam. Exatamente. Ontem. Então não vem com essa de que não foi melhor coisa nenhuma. Ser desclassificado, perder 4 milhões e 300, não, sinceramente, eu não vejo nenhuma vantagem nisso.